Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje eu tô com essa cara de frio, porque efetivamente eu tirei férias e tô numa casa de montanha. E nós chegamos hoje pela tarde e tá muito frio, tá muito frio. Deve estar fazendo aí como que uns 15 graus. Bom, mas sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar a questão de número 54 e como continuidade da questão de Adão, em que nós vimos no último vídeo que efetivamente Adão é a representação simbólica de talvez um grupo humano, né, dentro da visão dos espíritos, e não um homem chamado Adão efetivamente, mas que os espíritos nos informam que ele representa a origem de uma parte da família humana, mas que não surgiu apenas com ele. E nós vimos também a semana passada que isso corresponde, por exemplo, à raça adâmica, vamos chamar assim, aquele grupo humano que teve origem a partir do que é chamado Adão, ali na região da Mesopotâmia. Então, em outras partes do nosso planeta, a espécie humana também se desenvolveu. E em decorrência disso, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim na questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Parece muito elementar, mas faz muito sentido a pergunta de Kardec. Muito sentido. Porque se a gente for observar, o tempo todo as religiões, principalmente as cristãs, nos ensinam que nós todos somos irmãos, né? E dentro da narrativa bíblica fazia muito sentido, porque afinal de contas, que não fosse literalmente irmão, mas pelo menos um primo distante, porque afinal de contas, a criação toda da espécie humana teria se originado com Adão, né? Então, Adão e Eva e toda a descendência. Então, de uma certa forma, realmente nós teríamos esse vínculo de parentesco, no sentido parentesco familiar. A partir do momento que os espíritos colocam, e hoje a ciência comprova isso para nós, que a espécie humana, os grupos humanos, eles se desenvolveram em regiões distintas, diferentes, cruzaram e se desenvolveram com características próprias. Nós não somos, do ponto de vista familiar, né, irmãos. Nós pertencemos à mesma espécie, mas com a narrativa bíblica, nós literalmente éramos da mesma família consanguínea, né? Entre aspas aqui. Mas, então, isso traz uma questão muito importante, porque se toda a narrativa, né, judaico-cristã, no sentido textual, ele se desenvolveu e falou e nos colocou como irmãos, a partir do momento que a ciência evolui, ela se desenvolve, melhor dizendo, e ela traz essas informações que, inclusive, a grande família humana, ela teve membros distintos que surgiram em épocas e lugares distintos. Então, nós somos uma família do ponto de vista da espécie, mas não desse vínculo de termos uma única origem, né? Um único homem, uma única família da qual se desenvolveu toda a humanidade. Então, a pergunta de Kardec faz muito sentido quando ele diz, bom, se a gente não procede de um só indivíduo, nós então não deveríamos nos considerar como irmãos? Então, um outro ponto que ficaria também dessa situação é como fica a questão de que Deus é nosso Pai, afinal de contas. Porque, nesse sentido, nós surgimos de pontos diferentes,
né? Evoluímos biologicamente em espaços e tempos distintos, não é isso? E ainda com a questão seguinte, na narrativa bíblica, nós tínhamos origem por uma criação direta de Deus. Isso reforçava mais ainda, né, através lá do Adão feito do barro, e Deus soprou as narinas e criou e tal. Então, isso fazia que realmente fizesse todo sentido, inclusive do ponto de vista biológico, que nós éramos irmãos, vamos dizer assim. Somos uma família nesse sentido social que a gente aplica. Porém, a questão biológica nos trouxe que efetivamente não fomos, ou melhor, nós não surgimos na Terra, nesse planeta, dessa forma. Houve toda uma evolução e diferenciação biológica. Então, houve questões em que a própria espécie humana, o próprio ser humano, ele deriva de outras espécies, de outros animais e de diferenciações de células e assim por diante. Então, o segundo ponto, o argumento de que a favor da narrativa judaico-cristã de que éramos uma família, também a ciência derrubou. Ela caiu por terra. E, ao mesmo tempo, os espíritos também admitiram isso, já antes, inclusive, de toda a confirmação que a ciência trouxe, né? Então, isso traz algumas implicações para nós, como a questão da fraternidade, por exemplo, né? Porque uma coisa é eu amar a vida, outra coisa é o sentimento de fraternidade, que é o amor entre irmãos. Então, a própria fraternidade universal, ela deixou de fazer sentido se a gente olha essa narrativa e a justificativa do ponto de vista físico, né, biológico da nossa existência aqui na Terra, né? Então, nós teríamos alguma razão para nos cuidarmos, alguma razão para a reciprocidade, do ponto de vista do amor, do cuidado, da preservação do nosso planeta, por um interesse pessoal de sobrevivência? Sim, permanece a questão do cuidado não só com os outros seres humanos, mas também com as espécies, as outras espécies animais, o nosso ambiente, o ecossistema. Tudo isso faz sentido do ponto de vista da sobrevivência. Mas a questão que eu estou trazendo aqui é a questão do ponto de vista da fraternidade, do amor de irmãos, propriamente disso, né? Então, como animais, somos criaturas, não somos filhos de Deus, né? Somos criaturas porque elas fomos nos desenvolvendo do ponto de vista biológico, né? Através da seleção natural, como aqueles que já conhecem o darwinismo, sabe que está aí consagrado pela biologia, né? Aí eu estava notando aqui que nós nos desenvolvemos como espécie ou como seres vivos pelas situações da matéria, né? Competimos pela sobrevivência e aquela situação de São Francisco, né, de chamar irmão Sol, irmão Lua, nos pareceria, sob um ponto de vista mais romântico, no sentido de entendermos a interdependência dos seres vivos, de toda a natureza. Isso, ok, é real, do ponto de vista do conceito de ecossistema. Mas, de novo, estamos aqui discutindo do ponto de vista dos valores morais, né? Então, a resposta dos espíritos, ela soluciona isso de maneira extraordinária. E eu olhando, eu falei assim, meu Deus, isso foi em 1857, a publicação. Olha a profundidade e como equaciona de uma maneira muito simples, mas bem profunda. Eles respondem a Kardec: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Então, olha lá, vamos ver aqui os dois aspectos que fundamentam, na visão dos espíritos, a razão de nos considerarmos como irmãos, né? Todos da espécie humana. Então, mesmo considerando todas essas mudanças biológicas, há algum sentido, sim,
Primeira coisa, eles já evidenciam na resposta que a razão disso, ela não advém da matéria. Ela não advém daquilo que foi a narrativa bíblica propriamente dito, estrita, literal, da questão de que Deus criou diretamente o Adão, o homem, né? A espécie, porque isso caiu por terra. E sim que somos irmãos em Deus, primeira razão, porque somos animados pelo Espírito. Aí sim, o Espírito, ele é uma criação direta de Deus. A criação das espécies e da espécie humana, do sentido biológico, é uma criação indireta. Ela é derivada. A criação do Espírito, não. A criação do Espírito é uma criação direta de Deus. E por isso nos identificamos como filhos, porque nós somos transformações e de um processo de seleção natural. O princípio inteligente, o espírito, conceito do espírito no sentido geral, ele é derivado, emanado, ele é criado diretamente por Deus, sem qualquer intermediário. Então participamos da natureza de Deus, do nosso Pai, não mais só Criador, no sentido biológico Criador, mas no sentido Espírito é o nosso Pai, é a criação direta. Então, porque somos animados pelo Espírito, dizem eles. E nesse caso, é uma solução universal, porque todas as variações, seja de cor, de raça, de espécie, todas essas variações são variações biológicas, mas todos somos animados pelo Espírito. E na natureza do Espírito, somos filhos de Deus. O outro aspecto que ele coloca extraordinário aqui é que tendem para o mesmo fim. Então, independentemente do ponto de vista biológico, cada espécie tem a sua finalidade, tem o seu modo próprio de alcançar a sua plena realização. Quanto ao espírito, todos, independentemente de qual espécie pertencemos, de qual raça, de qual grupo, de qual cultura, de qual língua, o que nós quisermos utilizar, independentemente, temos uma natureza comum que não varia, que é a do espírito, com o mesmo objetivo, com o mesmo destino por Deus. Então, nós temos aqui, resumindo, na resposta, somos animados pelo Espírito. Se somos animados pelo Espírito, todos temos natureza imortal. Nisto não somos de espécies diferentes. Quanto à origem, a natureza íntima é a mesma. A nossa origem é Deus, diretamente. A nossa natureza íntima do Espírito é a mesma. E o destino é o mesmo. Compartilhamos a origem, a natureza e o destino. É isso que nos faz, como diz os Espíritos, nos ensinam aqui nessa questão 54, nos faz que somos todos irmãos. Somos todos irmãos pela nossa natureza, a nossa origem e o nosso destino. Então é um tema bem interessante. Eu acho que se poderia discutir e aprofundar muito sobre isso, mas vamos colocar esse primeiro momento. Vocês, por favor, me escrevam ou façam perguntas ou observações, como eu tenho reforçado, para que a gente possa ir avançando juntos no aprofundamento dessa questão, dessas questões e dessa visão que os Espíritos eles nos trazem. Eu agradeço muito, desejo uma excelente semana para vocês, que todos tenhamos muita paz no nosso coração, para a gente poder seguir em saúde, com alegria e trabalhando
né? Seguindo em frente. Um grande abraço e até a próxima semana.